Então, eu sou o Thales, né? Eu tô hoje como gerente lá no Hub, Head, enfim, a gente muda essas articulações para dialogar melhor com o privado, melhor com o público, vez ou outra. Eu vou falar exclusivamente sobre inovação aberta em governo. Vou também apresentar o que é o Hub Minas Gerais, né? A gente atua conectando empresas e governos a startups, como muitos concursos de inovação aberta que existem por aí. Eu acho que a gente tem alguns diferenciais, que a gente filtra esses desafios com base dentro da inovação, design thinking, metodologias ágeis, tudo que a gente já conversou, mas a gente tem alguns trunfos que a gente não precisa de um edital aberto. Então, nós somos, por si só, um programa de inovação aberta. Então, sempre que existe qualquer tipo de desafio que vindo de algum órgão público específico, eles já nos procuram, a gente já procura eles e a gente já lança um edital extraordinário ou com um ciclo privado sem nem precisar lançar edital. Em vez de a gente esperar sempre o mesmo período do ano para lançar, e a gente consegue com que todos os editais ou todos os concursos de inovação aberta, seja para o público ou para o privado, saiam com o nosso nome. E a gente conecta eles não só com essas startups, como também com as pesquisas acadêmicas. A gente tem um outro grande trunfo assim também, que é o desenvolvimento econômico mesmo. O primeiro ciclo que o Hub se propôs, que ele nasce em 2017, era dialogar apenas com o privado. Então, a gente pegava empresas de médio e grande porte, com faturamento aí de 4,5 milhões ao mês, mínimos, para a gente conseguir conectar com startups e soluções globais. Então, a gente teve parceiros como a ArcelorMittal, próprias empresas públicas também, enfim, os em Minas e várias outras empresas, para a gente conectar com desafios muito específicos e a gente entendendo que assim a gente vai melhorar a economia, desenvolvimento econômico, geração de emprego, renda. A gente entendeu e validou com a nossa metodologia que seria muito bacana que a gente também atuasse com o governo e também expandisse mais um diálogo com as academias e cada vez aproximando mais esse diálogo global, que é o que a gente tem como grande trunfo, já que somos nós que fazemos a curadoria dessas soluções. Aqui tem um pouco da nossa jornada, que é muito parecido com essas jornadas de inovação aberta. Acho que, como eu te falei, essas diferenças que eu citei aqui da economia, o nosso próprio método onde a gente faz uma busca muito ativa, tanto com o desafio público quanto com a solução, a gente não terceiriza isso. E o teste a gente tenta responsabilizar o mínimo possível o governo, para que não seja o Estado que esteja pagando. Quando é um teste do privado, a gente deixa, quando a gente encontra a solução perfeita e o desafio perfeito, a gente deixa eles negociarem por um preço justo de mercado e sai de campo. E no nosso caso, quando é no setor público, a gente tenta achar parceiros, terceiro setor, grandes instituições, grandes empresas para pagar esses desafios para o governo da melhor forma possível também, como doações e por aí vai. Um pouco sobre os números do ciclo do privado, né? Foram mais de 76 empresas inscritas, 608 startups analisadas, foram 33 testes realizados de fato e mais de 473 mil contratos de testes fechados, né? Em diferentes segmentos, de comunicação a agro, a financeiro, a infraestrutura. E já caminhando para o público, de onde a gente está hoje também, aqui tem um pouco desses desafios para inovar na administração pública, que já foi falado aqui, não vou ficar maçando um pouco em cima disso, mas é a responsabilização jurídica, a responsabilização do CPF do servidor, o servidor se sente inseguro, a própria cultura, a hierarquia que é muito dura e rígida e a insegurança jurídica que não permite com que ele se sinta confortável juridicamente a colocar o seu CPF ali sabendo que ele que vai responder por isso. Na absorção dessas soluções, quando a gente tenta trazer essas soluções e práticas para dentro do governo, a gente sempre vê as dificuldades na hora das compras públicas de inovação e para mim, eu reitero tudo que já foi falado aqui antes, as compras públicas de inovação, para mim, é o principal. Falar de inovação aberta e não falar de compras públicas, não falar de contratação, não falar de legislação, a gente perde muito tempo e a gente perde muito esforço e a gente acaba só falando de fomento e só jogando algo para cima que a gente não vai ter resultado muito claro no final, e isso eu falo de experiência própria do que a gente já passou nos outros anos, como tocando inovação aberta também no Espírito Santo. Então, o servidor, dentro disso, ele precisa se sentir mais conectado, né, com a pauta da inovação aberta para conseguir gerar produtos e soluções sólidas. Hoje, no em Minas Gerais, a gente tem 3 projetos rodando pelo ciclo público, a gente tem o ciclo privado e o ciclo público do Hub, né? E eles acontecem concomitantemente. A gente está tocando um ciclo público com 3 projetos. Um é um projeto, claro, né, da Covid-19, que
arrebatou todos nós, como a Jéssica acabou de falar. A gente está categorizando todos os testes rápidos autorizados pela Anvisa e que tem licença pela Anvisa no Brasil. A gente está fazendo conversa com eles, mapeando as suas principais diferenças e qual é mais barato, qual tem mais capacidade de entregar, qual tem uma solução tecnológica específica para poder entregar aqui no Brasil, tem possibilidade de abranger o Minas, que é o maior estado em número de municípios do Brasil, né? São quase 900 municípios, então como a gente consegue fazer isso da melhor maneira. Conversas extensas, hoje à tarde, estaria a tarde inteira fazendo isso. Também tem um outro edital que a gente está lançando, que é da educação, para 3 desafios que a gente mapeou dentro da Secretaria de Educação logo no final do ano passado, que era de abandono escolar, formação de professores e prestação de contas de caixa escolar, que são desafios muito críticos, e a gente também buscando incentivos e negociações para pagar essas soluções, o que é muito importante. As soluções são pagas por outras formas, com parceiros, como é o caso do GES Awards, que é o Global EdTech Startup Awards, que é um concurso mundial de startups para educação, que trabalha com educação. Ele é apoiado por uma aceleradora de startups de educação de Israel. O estado de Minas Gerais, por uma articulação do Hub, foi escolhido no Brasil, na América Latina, para poder representar a nossa América Latina, e um financiamento a convite também do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Fundação Lehman e a Imaginable Futures, a startup que solucionar ou apresentar uma melhor sua proposta de solução para o desafio da evasão escolar mineira, ela vai receber $100 mil do Banco Internacional, né, quase R$500 milhões, e toda uma aceleração e acompanhamento tanto do Hub quanto dessa aceleradora mundial também lá de Israel. Nós, como Hub, nos entendemos que a gente precisa muito fazer essas cooperações, muitas dessas articulações internacionais. Onde é que tem o dinheiro? Onde é que tem a oportunidade? Por que não Minas Gerais é esse chamariz? Então, a gente também faz uma articulação política e institucional muito grande também de tentar encontrar e nos representar nessa situação. Bom, dentro disso, como eu falei, se tudo isso que a gente falasse não finalizasse para uma contratação, não finalizasse para que a empresa fosse contratada, ela tivesse clientes, ela tivesse contratos para financiar e trabalhar com outros governos, se o cidadão não tivesse melhorias de serviços e a academia não tivesse mais financiamento para pesquisar mais, se tiver mais fontes de recursos, diversificar fontes de recursos das universidades, o governo, e entender isso como sendo uma responsabilidade dele para inovar nos seus processos, para possibilitar tudo isso, nada disso que eu estaria falando, acho que toda a nossa conversa até aqui teria tido muito significado, a não ser coisas emergentes, né, efêmeras, né, que começariam e acabariam em nós mesmos. Então, queria falar no final sobre contratação e qual é o papel do legislativo nisso tudo. Sobre o legislativo não se entender como sendo centro ali para melhorar as compras públicas de inovação, a nossa legislação de compras públicas de inovação, facilitar o financiamento privado em pesquisas universitárias, flexibilizar a responsabilização jurídica dos servidores para a inovação, para que eles se sintam mais confortáveis, ele discutir a independencialização, que é, né, tirar e protagonizar alguns programas que hoje dependem de muitas instâncias políticas, e se ele fosse desmembrado para uma gestão colaborativa junto com a sociedade civil, ele poderia atuar melhor. A gente tem alguns exemplos aí no mundo, como o próprio Nesta no Reino Unido, a Ruta na Colômbia e outras formas de contratação. Diferenciar as pessoas jurídicas, participação da sociedade civil, sustentabilidade financeira para os projetos de programas e políticas públicas, a gente não consegue avançar muito, porque a gente aqui como servidores públicos, nós todos acho que falamos aqui, trabalhamos muito, empenhamos muito, mas a gente acaba se esbarrando em algumas fronteiras, e se a gente não começar a questionar essas fronteiras e conduzir isso de alguma forma, a gente vai acabar correndo atrás de nós mesmos, assim. Aí, para finalizar, eu trouxe um exemplo, para não ficar só nas minhas palavras e parecer que eu estou jogando aqui uma bula impossível de remédio, então eu vou falar o remédio que a gente se receitou e tomou. A gente está apresentando na Assembleia Legislativa de Minas Gerais um projeto de lei de contratação de startups, um projeto que foi exemplo no Espírito Santo, que eu trabalhei nele quando eu estava no laboratório de inovação. Esse projeto ele possibilita com que o governo contrate soluções tecnológicas, incluindo startups, organizações da sociedade civil, até mesmo ONGs, a gente pode contratar baseados especificamente em legislações federais, legislações já existentes. Então, o Estado ele só vai usar
a prerrogativa que ele tem de legislar sobre tecnologia, desenvolvimento e inovação, à luz do que é feito no federal, e criou um ambiente regulatório, essa espécie de sandbox que já foi falado e explicado aqui antes de mim, para que a gente consiga que o servidor tenha mais segurança, criar uma trilha de possibilidade de inovação. Essa lei foi aprovada com unanimidade na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que eu acho também que foi um ganho incrível, que mostrou que ela não é uma lei política, ela está acima de tudo isso, porque a própria Assembleia Legislativa também é administração pública, ela também tem o seu tipo de contratação subordinada às leis do direito administrativo e tudo mais, então a gente precisa pensar com que o Ministério Público, Procuradoria, Tribunal de Contas e todos os órgãos de controle, todos nós fazemos parte da administração pública e precisamos nos melhorar. Então acho que um grande ganho disso foi que ele foi destoou disso tudo, e eu acho que o caminho que a gente encontrou, como o Enzo falou lá atrás também, foi basear, em vez da encomenda tecnológica, que era o que é muito falado aí hoje, que bate muita cabeça na parede, a gente foi para o caminho do fomento de inovação através das leis de sustentabilidade da ONU, as 17 ODS. E em Minas Gerais a gente está indo pelo mesmo caminho, para a gente possibilitar que essas startups que se envolvam no ciclo público do Hub MG tenham as mesmas possibilidades de contratação do que as que a gente vai tocar no privado, e assim a gente conseguir melhorar a economia mineira. Tudo isso aqui foram as fotos lá do Espírito Santo, onde a gente envolveu todo mundo, procurador, Ministério Público, foi todo mundo sendo promotor, todo mundo sentava na mesma mesa junto com empresários, empreendedores de startups, professores universitários na mesma mesa para desenhar o que seria essa lei. E foi um projeto muito bonito e que até hoje tem uma participação social muito grande. Agradeço todo mundo, estou aí à disposição também. Muito prazer ter trabalhado e participado aí com vocês. O que puder ajudar, estamos aí. Obrigado.